pessoal, mais uma vez bem-vindos, partilhando a palavra de Deus. Vamos dar continuidade à nossa partilha, né? Vamos hoje de Mateus, capítulo 25. Vamos do 31 até o 46. Mas falando aqui do juízo final, viu? Preste bem atenção. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Já começa falando a cena, né? Quando Jesus voltar, ele voltará glorioso. Não vai voltar, ele vai voltar do mesmo jeito que veio da primeira vez, não, que nasceu de uma virgem, humilde. Humilde sempre vai ser humilde, né? Mas eu falei humilde, questões financeiras, pobre, sem nada, né? Sem apagado, escondido. Porque quando Jesus nasceu, só quem teve a graça de saber que o Salvador veio foi os pastores e os ex-magos. Foi um grupo muito restrito que viu a grande salvação se encarnar. Desta forma aqui, que Jesus vai vir na segunda forma, vai ser de uma forma gloriosa. Ele vai voltar, né, junto com os seus anjos, os seus santos, e vai se sentar no seu trono glorioso. Continuando. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Desta forma, ele vai vir agora. Jesus, quando veio, ele veio pregar a boa nova, veio pregar a salvação, a boa notícia, veio dar à humanidade a chance de se converter, de mudar de vida, de mudar o coração. E agora, esse tempo que Deus nos deu para mudar o nosso coração, nossas atitudes e nos transformar como verdadeiros filhos de Deus, esse tempo foi dado. Quando Jesus vir, ele vai cobrar tudo aquilo que ele ensinou para nos fazer, que é perdoar, amar, segui-lo, adorá-lo, amá-lo. Esse é o momento final. Aí, nesse momento, ele vai separar uns dos outros. Aqueles que são justos e os injustos, que são aqueles que quiseram viver na perdição, né? Jesus não condena ninguém. Ele vai julgar segundo o seu coração. Se você desejou seguir a Cristo, você estará bendito e estará com ele. Se você decidiu viver de uma forma ao contrário de tudo que ele nos ensinou, você mesmo se condenou. E nesse momento aqui ele faz uma simbologia dizendo que vai separar como um pastor faz, das ovelhas e dos cabritos. Dois tipos diferentes de animais. Porque seremos dois tipos diferentes de pessoas. Dois grupos totalmente diferentes. Essa aqui é a primeira indicação que ele faz. Esses dois grupos são diferentes. Dando aqui continuidade no 33. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá ao que estão à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Ponto. Uma pausa aqui. Ele vai falar o quê? Para os que estão à sua direita, as ovelhas, os escolhidos, os justos. Vinde bendito meu Pai. Vem tomar posse do reino que foi preparado desde a criação. Desde a criação. Desde que Deus criou o mundo, Deus preparou um lugar maravilhoso para a humanidade. Um lugar de muita felicidade com Ele. Uma vida de plenitude, de amor e felicidade plena com Deus. Desde o início, isso foi projeto de Deus. É porque ele fala aqui. Vem tomar posse do reino. Vem tomar posse daquilo que Deus sonhou desde o início. Mas que você está tomando posse agora porque Adão e Eva pecaram. E resolveram viver numa vida longe de Deus. E por isso toda a humanidade, por ter escolhido viver longe de Deus, foi afastado desse projeto inicial. Mas que Jesus, quando veio ao mundo e se encarnou e assumiu todas as nossas dores, e assumiu tudo que é nosso dever assumir, mas a gente não tinha capacidade para fazer isso, Jesus assumiu a nossa culpa e foi aquele homem obediente até a morte.
nos dando assim a salvação. E agora, para esses que reconheceram a grandiosidade de Jesus ter vindo ao mundo e morrer por nós, nos dá a vida por nós, para esses que reconheceram esse grande gesto de Jesus, esses vão tomar posse do reino, de tudo que Deus sonhou desde a criação. Aí ele continua, né? Ele vai falar, quem são esses? O que eles fizeram? É no versículo 35. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me acolhestes. Nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Os justos, né, lhe perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te damos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrinos e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermos ou na prisão e te fomos visitar? Aí, veja bem, Jesus começa a dizer para esses justos, para essas pessoas, que elas foram pessoas o quê? Boas. Qual será o julgamento de Deus? Ele vai julgar as suas atitudes de amor, a caridade que você teve para com o próximo. Olha aqui a chave do Evangelho. É viver o amor, a caridade. Ele dá aqui um exemplo. Esses serão os escolhidos. Aquele que viu alguém com fome e compadeceu dele e partilhou com ele. Aquele que viu outro em sofrimento e foi até ele. Aquele que teve compaixão. Todos aqueles que teve compaixão com o próximo, esses serão os herdeiros de Deus. É por isso que Jesus fala, todas as vezes, se fizesse isso, todas as vezes que vocês estão fazendo essas atitudes, vocês são os justos. É por isso que Jesus aqui vai responder. Né? Que eles ficaram questionando, não, nós não fizemos o Senhor, nós não vimos o Senhor em nenhum canto, em nenhum momento. Quando foi que a gente fez isso? Aí, no versículo 40. Responderá o rei, em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Todas as vezes que fez com um irmão que sofre. Quem são os pequeninos? São aqueles que estão no sofrimento. São aqueles que estão implorando por misericórdia. São aqueles que estão pedindo socorro. E a gente foi lá e estendeu a mão. Todas as vezes que nós fizemos isso, foi ao próprio Cristo que o fizemos. Então, todas as vezes, todas as nossas ações de amor, pode ter certeza que é a Cristo que estamos fazendo. É o próprio Cristo está falando isso aqui. Ó. É a minha, como fosse feito para mim. Vocês já ouviram um ditado que geralmente as mães usam muito, né? Ah, o bem que você fizer ao meu filho é a mesma que você está fazendo para mim. Né? Porque o amor que a mãe tem pelo filho é tão grande que para ela, se você fez uma boa ação com o filho dela, é a mesma coisa que você vai fazendo com ela. É Jesus falando. É como esses pequenos são os meus filhos. São os meus queridos. Eu os amo. Todo o meu amor está com eles. Mas, se você faz isso com eles, é a mim que está fazendo. Então, viva o amor ao próximo. Viva a caridade, que você vai herdar, e tomar posse do reino de Deus, que foi preparado desde a criação. Continuando, no versículo 41, ele se voltará em seguida para os da sua esquerda. Ele dirá, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado aos demônios e aos seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era peregrino e não me acolhestes. Nu e não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Também, esses lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo na prisão, e não o socorremos? Ou seja, aqui já está falando,
Quando foi que os outros perguntaram, Senhor, não te vi dessa forma. Quando foi que nós não socorremos o Senhor? Ou seja, o socorro. Aquele que pede socorro, que pede ajuda. E você ajuda. É a Deus que fez. Mas também do mesmo jeito que você vira as costas, aquele que te pede, aquele que está necessitando de socorro e você o ignora, é a Cristo que você está ignorando. Jesus deixa bem claro. Do mesmo jeito que você pode ser agraciado, você pode ser maldito. E olha que a diferença. Os justos aqui, o que eles herdaram? O reino dos céus. E nesse reino que foi preparado, quando Deus fez a humanidade, quando Deus fez o homem e a mulher, Ele preparou um lugar especial para eles. Mas que por causa do pecado foi fechada as portas. Mas que Jesus abriu. Mas dessa forma, não abriu mais para todo mundo. Abriu só para aqueles que reconheceram em Jesus o seu senhorio e fez a sua vontade. Não basta reconhecer Jesus. Você viu que aqui, Senhor, como foi que a gente viu? Eles chamam Jesus de Senhor, diz que ama Jesus de boca, mas como eles não fizeram o amor com o próximo, não basta amar Jesus. Quem ama Jesus, ama o excluído. Quem ama Jesus, vive a caridade, vive o amor com o irmão. Se você não vive o amor com o irmão, você não ama Jesus. É isso que está deixando bem claro. E o interessante é que para esses, Jesus fala o seguinte, que esses malditos, eles chamam de malditos, serão entregues ao fogo eterno, que foi destinado aos demônios. Ou seja, Deus, quando criou a humanidade, Ele não criou a humanidade para ir jogar no fogo eterno. Deus não criou, mas existia um lugar que foi criado por Deus para os demônios, para os anjos malditos, caídos, aqueles anjos que seguiram Satanás, todos aqueles que viraram a costa para Deus, existia um lugar para esses anjos malditos. Mas, como esse lugar também, que foi criado para eles, vai servir também para aqueles que não acolherem Jesus. E para acolher Jesus, não basta reconhecer que Ele é Cristo, não. É fazer o que Ele pede, viver o amor, a caridade, ser despojado, viver a partilha. É por isso que Jesus vem nos convidar, na palavra de Deus, viver a partilha, o amor com o irmão. Se você vive isso com o seu irmão, se você vive verdadeiramente, você sim é reconhecido como um filho de Deus. E Jesus sim vai te reconhecer e vai te colocar junto com os outros. Aí aqui, finalizando, né? Jesus, quando eles falam que não viram Jesus em nenhum momento que ele citou, no versículo 45, Jesus responde, né? E ele responderá, em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que deixasse de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que o deixasse de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Jesus deixa bem claro o lugar para onde vai os justos e o lugar que vai os injustos. Aí alguns podem até dizer, Deus é mau, vai colocar aqueles que não seguiam, é um ditador. Aquele tem que seguir ele. Quem não amar Jesus vai para o fogo eterno. Sim. Só vai. Porque nós fomos preparados, nós fomos criados por Deus para amar, para ser pessoas boas. Se você escolheu ser uma pessoa ruim, você não vai viver no paraíso, não. Você fez a escolha. Se você acha que fez uma boa escolha, virar as costas para Deus e para o seu plano de amor, então assuma as suas consequências. É lá que você vai ficar, no fogo eterno. Você acreditando ou não. Então, o caminho aqui é para aqueles que querem realmente seguir a palavra de Deus. Aqueles que desejam o céu, aí fica alerta. Olha aqui a palavra de Deus. Porque aqueles que não amam Jesus Cristo não adianta. Eu posso falar aqui 1000 coisas, mas para você o seu caminho já está destinado, que é as trevas, por sua escolha. Mas para você que quer chegar ao céu, viver na plenitude do amor com Deus, deve prestar bem atenção nessa observação que Jesus falou. Não adianta dizer que ama Jesus
se você odeia o seu irmão, se você não tem compaixão daqueles que sofrem. Amém? Até a próxima.